Olá, queridos irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo ao canal Paz e Refúgio, onde juntos mergulhamos na Palavra de Deus em busca de sabedoria, entendimento e, acima de tudo, da presença do Senhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro de Provérbios, que traz conselhos importantes sobre a sabedoria e advertências contra a imoralidade. Vamos seguir cada versículo com atenção, refletindo sobre suas lições e buscando aplicá-las em nossas vidas diárias. Provérbios 5:1. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido. Este versículo é o início de uma chamada paternal. O sábio está pedindo ao filho, ao ouvinte, que dê atenção à sabedoria e que incline o ouvido à inteligência. Aqui, sabedoria e inteligência são dons de Deus que nos orientam no caminho certo. Esse pedido de atenção é semelhante ao que o Senhor nos faz diariamente. Ele nos chama a ouvir sua voz e a seguir suas instruções, pois sabe o que é melhor para nós. Quando inclinamos o ouvido, isso significa não apenas ouvir, mas escutar com a intenção de aprender e praticar. Provérbios 5:2. Para que conserves os meus conselhos e os teus lábios guardem o conhecimento. A finalidade de escutar a sabedoria e a inteligência é de conservar os conselhos e guardar o conhecimento. O conhecimento não deve ser algo superficial, mas deve ser profundamente arraigado em nossas vidas, sendo refletido em nossas palavras e ações. A ideia de guardar nos lábios também sugere que o que falamos reflete o que está no nosso coração. Se nossos lábios guardam o conhecimento de Deus, nossas palavras serão de edificação, sabedoria e verdade. Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Aqui o sábio começa a advertência contra a imoralidade, usando a figura da mulher estranha, que pode representar a tentação sexual, a sedução e tudo aquilo que nos afasta da pureza que Deus deseja para seus filhos. Lábios que destilam favos de mel indicam palavras doces, lisonjeiras, que podem parecer agradáveis e sedutoras no início, mas que trazem destruição. O pecado, muitas vezes, aparece de forma atraente e inofensiva, mas tem um gosto amargo no final. Precisamos estar alertas para essas armadilhas. Provérbios 5:4. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Embora a tentação possa parecer agradável no início, o fim dela é terrível. O absinto é uma planta amarga, usada para simbolizar sofrimento e dor. A espada de dois gumes nos lembra de algo que corta profundamente, uma metáfora para as consequências graves e dolorosas do pecado. Quando caímos nas garras da imoralidade ou da tentação, não apenas nos afastamos de Deus, mas também colhemos o amargor e a destruição. Provérbios 5:5. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Este versículo nos mostra o destino final da imoralidade e da falta de sabedoria, a morte e o inferno. Descer à morte é mais do que uma referência física, é espiritual. A prática do pecado não só destrói o corpo, mas também a alma, conduzindo à perdição. É uma advertência clara sobre o caminho que não devemos seguir. O pecado parece ter recompensas imediatas, mas suas consequências são eternas. Provérbios 5:6. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas veredas andam errantes, mas ela o não sabe. Aqui vemos que a pessoa envolvida na imoralidade perde completamente o rumo. Não pondera os caminhos da vida, ou seja, não reflete sobre as escolhas que está fazendo. Suas veredas são errantes, sem direção. O pecado nos cega de tal maneira que nem percebemos quando estamos nos desviando. A advertência é para que tenhamos discernimento e busquemos o caminho certo antes de perdermos o senso de direção. Provérbios 5:7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Novamente, há um apelo paternal. O sábio insiste para que seus filhos, ou os leitores, deem ouvidos à sua instrução. Isso reflete a urgência do conselho e a importância de permanecer fiel às palavras da sabedoria. Quando ouvimos os conselhos sábios e bíblicos e os colocamos em prática, evitamos cair nos enganos do pecado. A repetição desse chamado ao ouvir nos mostra que ouvir verdadeiramente a palavra é o primeiro passo para permanecer no caminho certo. Provérbios 5:8. Afasta o teu caminho da mulher estranha e não te aproximes da porta da sua casa. Aqui o conselho é claro.
afasta-te da tentação. O sábio não sugere que enfrentemos a tentação de frente, mas que nos afastemos dela. Em nossas vidas, isso pode significar evitar certas situações, pessoas ou ambientes que nos levem a pecar. Não te aproximes da porta é uma forma de dizer que devemos evitar até as pequenas oportunidades que podem nos conduzir ao erro. O melhor caminho é fugir do pecado e não brincar com ele. Provérbios 5:9. Para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Este versículo nos mostra as consequências do pecado, perder nossa honra e dar nossos melhores anos a algo ou alguém que nos destrói. O pecado sexual, em especial, pode roubar não só a dignidade, mas o tempo, a energia e os anos que poderiam ser usados para a glória de Deus e para a edificação da nossa vida e da vida dos outros. As consequências são cruéis, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Provérbios 5:10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e os teus trabalhos não estejam em casa alheia. Aqui vemos outra consequência, o desperdício dos nossos recursos. Quando nos entregamos ao pecado, estamos literalmente entregando o fruto do nosso trabalho e nosso esforço a outros. Em um contexto de infidelidade, isso pode significar perder riquezas e propriedades, mas também pode simbolizar a perda de tudo o que construímos ao longo da vida. Nossa reputação, nossos relacionamentos e nossa paz interior. O pecado nos leva a um esgotamento e desperdício das bênçãos que Deus nos deu. Provérbios 5:11. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Este versículo descreve o arrependimento tardio. Depois de uma vida de pecado, vem o gemido, o lamento, quando o corpo já está desgastado e a carne consumida. Isso nos lembra que o pecado cobra um preço físico e emocional. Quando escolhemos viver fora dos caminhos de Deus, muitas vezes só nos damos conta das consequências quando é tarde demais para voltar atrás. O pecado não apenas traz morte espiritual, mas também destruição física. Provérbios 5:12. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Aqui vemos a lamentação daquele que desprezou a disciplina. Ele reconhece tardiamente que deveria ter aceitado a correção e a repreensão. Isso é algo que todos podemos refletir. Como muitas vezes resistimos à disciplina de Deus ou à sabedoria daqueles que nos aconselham, e mais tarde percebemos que essa correção poderia ter nos poupado de muito sofrimento. A correção é uma prova do amor de Deus, e desprezá-la só nos leva a um arrependimento doloroso. Provérbios 5:13. E não escutei a voz dos meus mestres, nem a meus instrutores, inclinei o meu ouvido. Este versículo continua o lamento de quem rejeitou os bons conselhos. Não ouvir os mestres, que simbolizam aqueles que têm sabedoria e experiência para nos guiar, é uma atitude de orgulho e teimosia. Muitas vezes, em nossa juventude ou ignorância, acreditamos saber o suficiente, mas depois percebemos que teríamos poupado sofrimento se tivéssemos inclinado o ouvido para escutar aqueles que tentavam nos alertar. Provérbios 5:14. No meio da congregação e da assembleia me achei em quase todo o mal. Aqui vemos a consequência pública do pecado. Não apenas as consequências pessoais e físicas são terríveis, mas também o impacto social. A pessoa que se desvia para o pecado acaba sendo exposta no meio da congregação, ou seja, diante da comunidade. O pecado traz vergonha pública e destruição de relacionamentos. Estar em quase todo o mal sugere que a pessoa se envolveu profundamente no erro e agora enfrenta as consequências perante todos. Provérbios 5:15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Agora o sábio começa a instrução positiva. Beber da própria cisterna significa encontrar satisfação dentro de seu próprio lar, particularmente no relacionamento conjugal. A água aqui simboliza a pureza e a bênção que vem de um relacionamento fiel e comprometido. Deus nos chama a encontrar alegria e prazer dentro dos limites que Ele estabeleceu para nós. No casamento, isso significa manter a fidelidade e desfrutar do amor conjugal como uma bênção. Provérbios 5:16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas? O sábio continua sua analogia, fazendo uma pergunta retórica. As fontes e os ribeiros de águas representam a intimidade conjugal,
E a pergunta sugere que isso deve ser reservado e protegido dentro do casamento, não derramado fora para outros. A fidelidade é um tema importante aqui. Deus nos chama a guardar nosso amor, nosso corpo e nossa pureza para a pessoa com quem nos comprometemos, ao invés de desperdiçá-los em relações ilícitas. Provérbios 5:17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Este versículo reforça a exclusividade do amor conjugal. Ele deve ser apenas para os cônjuges, e não compartilhado com estranhos. A pureza e a fidelidade são valores centrais nas Escrituras. E aqui o sábio está nos ensinando que nosso amor e nossa intimidade devem ser reservados exclusivamente para aquele com quem fizemos a aliança de casamento. Isso é algo que protege tanto o relacionamento quanto a santidade de cada indivíduo. Provérbios 5:18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui o sábio exorta o marido a se alegrar com sua esposa. O manancial é uma imagem que sugere vida e satisfação. Em vez de buscar satisfação fora do casamento, o homem deve se alegrar com a mulher com quem se comprometeu. O casamento, segundo o plano de Deus, é uma fonte de bênçãos e alegria quando vivemos dentro de seus limites e com fidelidade. A mulher da tua mocidade sugere não apenas a esposa, mas o compromisso duradouro e contínuo que devemos ter com nosso cônjuge. Provérbios 5:19. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor, seja atraído perpetuamente. A beleza deste versículo está na celebração do amor conjugal. Deus criou o casamento para ser uma fonte de alegria, prazer e intimidade. O versículo compara a esposa à serva amorosa e à gazela graciosa, imagens de beleza, graça e desejo. A relação entre marido e mulher deve ser alimentada continuamente, e o marido é encorajado a ser atraído e saciado pelo amor de sua esposa. O amor conjugal, quando vivido de acordo com os princípios de Deus, é algo que traz satisfação constante. Provérbios 5:20. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher estranha, e abraçarias o seio de uma estranha? O sábio faz uma pergunta que expõe a tolice da infidelidade. Por que, depois de receber uma bênção tão grande no casamento, alguém seria atraído pela mulher estranha? Esta é uma advertência direta contra o adultério e a imoralidade sexual. Deus nos deu o presente do casamento, e a infidelidade não faz símbolo à luz de tudo o que podemos desfrutar dentro da aliança conjugal. Isso nos lembra de que o pecado promete muito, mas entrega apenas destruição. Provérbios 5:21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Este versículo nos lembra de que Deus vê tudo, nada está oculto aos seus olhos. Nossos caminhos, sejam bons ou maus, estão sempre diante dele. O Senhor conhece nossos pensamentos, intenções e ações, e ele é justo em todos os seus caminhos. Essa verdade deve nos fazer refletir sobre nossas escolhas diárias e nos conduzir ao temor de Deus. Sabendo que Deus vê tudo, devemos andar em retidão e buscar sua aprovação, não a dos homens. Provérbios 5:22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O pecado, muitas vezes, é descrito na Bíblia como uma armadilha, e este versículo ilustra isso claramente. O homem ímpio é preso pelas suas próprias iniquidades. O pecado tem o poder de nos enredar e nos escravizar. À medida que uma pessoa se entrega ao pecado, ela se vê cada vez mais aprisionada por ele. Somente o arrependimento sincero e o perdão de Deus podem libertar alguém das cordas do pecado. Provérbios 5:23. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. O capítulo termina com uma advertência final sobre as consequências da insensatez. Um homem que não dá ouvidos à sabedoria e à correção, que escolhe andar no pecado e na imoralidade, acaba seguindo o caminho da morte. O excesso de sua loucura é a persistência em escolher o caminho errado, mesmo diante dos avisos e conselhos para evitar tal caminho. Isso é uma tragédia que poderia ser evitada se houvesse humildade para ouvir e seguir a sabedoria de Deus. Meus irmãos, o capítulo 5 de Provérbios é um poderoso lembrete da importância de buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas da nossa vida, especialmente no que diz respeito à pureza e fidelidade. Não dar da voz vida-se.
Ao darmos ouvidos à sabedoria, evitamos as armadilhas do pecado e vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Que possamos ser sempre atraídos pelo amor que Deus nos deu em nossas famílias e que sejamos sempre fiéis não apenas em nossos relacionamentos, mas também em nosso caminhar com Deus.